Bem-vindos à equipe de apoio do Tudo! Que bagunça. Alguém sabe o que faremos hoje? Acho que cozinhar, né? Que tal a gente ler o card? Receita. Tenho medo do que seja. Bolo cremoso de leite. 잘 부탁드립니다. 선생님 잘생기셨어요. 감사합니다. 에스프레소는 모든 커피의 기본이 되는 거거든요. 네, 에스프레소를 추출할 줄 아시면 거의 절반이 가능해요. Mas o bolo vai ser feito totalmente à mão? Tem receita que só faz assim. Se ela souber usar uma batedeira, não vai precisar. Enquanto a Nini fizer um bolo, a gente vai ficar assistindo o Yunjun fazendo um café. 네. 얼마 안 남았네요, 선생님. 그럼 잠깐 됐다가. Vamos então fazer esse bolo de leite ou bolo mole. Ele é muito simples de fazer, muito facinho, fica gostoso e é praticamente impossível de errar. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Os ingredientes também são bem simples. A gente vai precisar de 4 ovos, aproximadamente 700 ml de leite, 4 xícaras de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 4 colheres de manteiga e uma pitada de sal a gosto. Eu acho interessante sempre colocar uma pitada de sal nas minhas receitas doces, porque é uma incrementada, vai. Se vocês testarem, vocês vão ver que vale a pena colocar sim. Para começar, eu sempre separo os ovos em 2 recipientes diferentes, justamente para não correr o risco de abrir um ovo, ele tá estragado e acabar com a minha receita. Então eu sempre abro num copo e despejo numa vasilha só os ovos bons. Aqui a gente vai fingir que eu não tentei colocar a casca do ovo na receita. Depois de me certificar de que nenhum dos ovos vai estragar a minha receita, eu despejo eles no liquidificador. Aqui eu vou estar usando esse copo de medida para medir os meus ingredientes. Você pode usar um que você já esteja habituado. Aqui eu já separei o açúcar e já coloquei ele junto dos ovos no liquidificador, porque a primeira parte que a gente vai bater vai ser só os ovos e o açúcar. Eu vou colocar essa parte do vídeo um pouco mais acelerada e eu queria que vocês percebessem que essa mistura ela vai ficando um pouco mais esbranquiçada. Eu não lembro de cabeça o real motivo do porquê isso é importante, mas se ela esbranquiçou é porque já bateu o suficiente. Concluindo essa etapa dos ovos e o açúcar, a gente adiciona as 4 colheres de margarina ou manteiga. Aqui eu tô usando manteiga porque eu acho bem melhor. E bate até ficar emoliente. E daí pra frente é só ir incrementando com os demais ingredientes, que no caso é o leite e o trigo. Aqui eu tô mostrando pra vocês que esse leite ele está em temperatura ambiente e eu estou usando um leite fechado. Eu presumi que eu gastei mais ou menos 700 ml porque não foi o litro inteiro, mas há a possibilidade de você precisar usar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de leite. Aqui eu presumi que em média eu usei 700 ml. Eu coloquei a pitadinha de sal, né, ali como dá pra ver, e eu fui incrementando o trigo aos poucos, né, eu não coloquei tudo de uma vez que era pra não empelotar, né, ficar uns gruminhos de trigo e estragar a massa. Então eu vou adicionando aos pouquinhos, um pouco de trigo, um pouco de leite, pra assim não estragar a massa do bolo. Aqui eu tô mostrando pra vocês como que fica a consistência dessa mistura. A massa ela não fica grossa, fica parecendo uma vitamina, só que um pouquinho mais rala. E como eu vou mostrar aqui pra vocês, é mais ou menos onde eu sinto que ainda tá o leite. Então, medindo assim no olhômetro e pela caixa, eu não acredito que eu tenha gastado mais do que 700 ml, né? Eu ainda tinha bastante leite. Então, vocês medem de acordo com o que vocês vão incrementando dentro do liquidificador. Aqui eu vou estar compartilhando com vocês uma técnica que eu uso bastante para untar a forma, né? Que é para não sujar muito as mãos, já que eu não tenho aquela espátulazinha para espalhar a manteiga. Que é basicamente pegar 2 guardanapos e
fazer o serviço, né? Untar toda a forma. Aqui eu fiz com a mão esquerda, que era onde estava propício à luz, então não passei muito bem, mas depois eu virei pro outro lado para poder enxergar e fazer certinho, porque senão minha forma ia ficar mal untada. O que não aconteceu, né? Porque a técnica entrega o que promete. Com a forma untada e a misturinha pronta, agora é a melhor hora. É colocar a mistura dentro da forma, lembrando que durante todo esse processo o seu forno já deve estar sendo aquecido a no mínimo 180 graus. Eu mostrei aqui no vídeo, eu não coloquei, né, em time-lapse, justamente para vocês perceberem que não pode colocar a massa de uma vez, ela precisa dessa lentidão, que é para não acumular muitas bolhas, porque como ela é uma massa líquida e ela é feita inteiramente no liquidificador, é normal ficar umas bolinhas, né, que nem quando a gente faz vitamina e fica aquelas bolinhas em cima. E uma técnica para acabar com essas bolinhas que ficam na massa é bater a forma, né? Nunca façam isso num bolo que vai fermento, porque senão vocês vão solar o bolo de vocês. Mas essa receita permite essa técnica, então podem fazer tranquilos, que inclusive vai deixar a massa bem lisinha. Agora é só finalizar, bolo no forno, verificar a temperatura, sempre conferir os números na tabela do seu fogão, o meu é o número 5, então eu vou colocar no foguinho número 5, né, 180 graus. E pra, né, aproveitar esse tempo, já lavar a louça, salvando aí o perfeccionismo das mães donas de casa de plantão. Inclusive, se os meus pais verem isso, né, eu já lavei a louça enquanto o bolo tava ficando pronto, né, que já era pra economizar o tempo. Principalmente com o ciúme que tem esse liquidificador aqui em casa, viu? Aproximadamente 50 minutos depois, o bolo tá pronto. Eu tô mostrando aí, eu desenformando ele pra vocês. Primeiro tiro da forma e depois viro ele pra bandeja pra ficar com a parte mais bonita pra cima. É muito claro. E então eu corto um pedaço pra vocês verem que a massa ela fica lisinha por dentro. Esse bolo não fica muito doce, pelo menos o meu não ficou muito doce. É perfeito, gente, não tem erro, não tem como ficar ruim. Tá, super recomendo. Se vocês assistiram até aqui, agradeço bastante. Já salva aí e compartilha com aquela pessoa que tá com aquela vontade de comer um bolo. Esse bolo é muito fácil de fazer. E é isso. See you all next time. 깜짝이야. 좀 왼쪽으로. 저도 알아요. 이제 제가 할게요. 아니 안 끼워놨잖아요. 맛있으세요? 얼마죠? 400.